Mas o reino de Deus, ele é também futuro. Consegue ler para mim? Aleluia. Da próxima vez eu trago óculos. Eu falei, eu estou atrasado, não vou voltar para pegar o óculos. Ainda bem que eu não voltei para pegar o óculos, porque o trânsito estava horrível. Dá para ler? Isso. Então vai lá. Aleluia. Visão boa, Deus abençoe seus olhos. Glória a Deus. Minha gente, então o reino de Deus, ele é presente, mas ele é também futuro. Ele já está no meio de nós, porém ele será implantado totalmente no futuro. É isso que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber isso. Dá uma olhada para esse versículo, esse eu consigo ler, olha lá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Então, ó, olha lá. Nos últimos dias vai acontecer o quê? O batismo com o Espírito Santo. Não é isso que está falando ali? Do que o texto está falando, minha gente? Do que o texto está falando? Batismo com o Espírito Santo. Vai acontecer quando? Só que os últimos dias aí, 40 dias após 50 dias após a Páscoa. Pronto, ficou melhor explicado assim. 50 dias após a Páscoa. Tá? Então, últimos dias começou assim que Jesus subiu para os céus. Porque Jesus subiu para os céus, passados 50 dias da ressurreição dele, da Páscoa, o Pentecostes. Por que é Pentecostes? Porque é 50 o quê? 50 dias depois da Páscoa. Sim ou não, senhoras e senhores? Gente boa de Bíblia, olha para cá, gente de escola dominical. É assim ou não é? 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Então, queridos, a escatologia, ela começa quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, não, quando Jesus vai para o céu. Tá? A palavra últimos ali, ó, e nos últimos dias, a palavra últimos, eu peguei o dicionário, né? E eu tô com um problema gostoso. Já ouviu falar em problema gostoso? É difícil, não é? Eu estou com um problema, pastor José Luiz e igreja. A minha mente, ela não desliga mais. Minha mente não desliga mais. Eu penso 24 horas por dia, eu penso até dormindo. Só que tem hora que cansa um pouco, mas que é gostoso é. Porque quando eu resolvo pensar em teologia, pensar em Deus, pensar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Jeruel, eu penso o dia inteiro, dia e noite, a minha cabeça não para de pensar. Eu não sei se a minha esposa gosta muito, porque na minha folga eu dou aula de teologia o dia inteiro. Né? O dia inteiro, teologia. É lavando louça, teologia. É fazendo almoço, teologia. Vamos caminhar um pouquinho para perder a barriga, teologia.
E aí eu peguei o Novo Testamento em grego e eu fui conferir lá. Eu já sabia, mas antes de falar para a igreja, eu tenho que conferir. Aí eu fui conferir lá. A palavra últimos, aí no texto, é escatos. É a mesma palavra que dá origem à palavra escatologia. Então, gente, o texto aí é um texto escatológico. Escatologia não é só Apocalipse, não. E nem escatologia também não é só parque de horrores, não. Escatologia é coisa boa. Batismo com o Espírito Santo é escatologia. Línguas estranhas é escatologia. Dom de cura é escatologia. Missões é escatologia. Com esperança e sem medo. Com esperança e sem medo. Então, gente, quando se fala de visão de reino, nós temos duas visões. Nós temos visão de tribo e visão de reino. Então, cadê a irmã que enxerga bem? Aleluia. Glória a Deus. É a esposa do pastor George. O pastor George é um homem abençoado, tem uma esposa que enxerga muito bem. Aleluia. Então vamos lá. Visão escatológica de tribo. Vai lá, minha irmã. Aqueles pois, que haviam reunido, perguntaram a José: Senhor, declararás quando este tempo o reino de Israel? Atos 1:6. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos, eles queriam que Jesus voltasse logo, porque eles queriam reinar. Eles não queriam saber de nada. Não queriam saber de nada, eles queriam era reinar. Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Visão de tribo. Eles só estavam preocupados com a tribo deles. Sabe aquele crente que não tem comunhão com os irmãos? Ele só gosta da tribo dele. De que tribo que você é? Eu sou da tribo Assembleia de Deus. How? Eu só gosto da minha tribo. Isso é visão de tribo. Eu estou preocupado só com a tribo, com a minha tribo. Eu quero que Jesus venha para a minha tribo ir para o céu. Eu não quero saber se tem alma para ganhar. Eu não quero saber de nada. A minha visão é visão de tribo. Os discípulos tinham visão de tribo. Mas Jesus tinha visão de reino. A visão escatológica dos discípulos era de tribo. Será que nós temos visão de tribo? Não responde para mim não, tá? Faz um exame aí na sua cabeça, no seu coração. Será que você tem visão de tribo? Será que você só pensa em ir para o céu e não está nem preocupado em pregar o Evangelho? Meu irmão, se você só pensa em ir para o céu e não está preocupado se o seu vizinho vai ou não, sua visão é visão de tribo. Se você só pensa em ir para o céu e você não está preocupado com a Cracolândia, sua visão é visão de tribo. Se você só pensa em ir para o céu, você não está preocupado com o Piauí, a África brasileira, a sua visão é visão de tribo. Você é da tribo São Paulo. A minha tribo indo para o céu. Cuidado com a visão de tribo. Porque a visão escatológica de Jesus era a visão de reino. Vê para nós, minha irmã. Alô, vê para nós. A visão escatológica de Jesus não era de tribo. A visão escatológica de Jesus era de reino. Ele disse: Não vos pretendo não saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 e 8. Mostra a visão de Jesus. Os discípulos queriam ir para o céu. Queriam reinar, queria que Jesus reinasse,
Porque Jesus reinando, gente, Israel será o centro do mundo. Então eles eram judeus, eles queriam que o país deles fosse o centro do mundo. Tá? Queria que o país deles fosse o centro do mundo. Mas Jesus tinha uma visão diferente. E aí eles perguntaram para Jesus assim, ô Jesus, quando o senhor vier, nós vamos reinar? Eles já tinham perguntado uma vez. Lá nos evangelhos, eles perguntaram para Jesus uma vez, Jesus respondeu assim, eles perguntaram para Jesus, Jesus, quando o senhor vier, nós vamos reinar? Jesus falou assim, ó, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas Jesus, ele sabia, porque Jesus é onisciente. Mas a natureza humana de Jesus estava proibida de falar naquele momento. A natureza divina controlava a natureza humana de Cristo. Então, naquele momento, Cristo não podia dizer. Porque se ele não soubesse, ele não era Deus, tá, gente? Então, essa história que ele não sabia, ele sabia, porém, a natureza humana dele não estava autorizada a falar. É igual se eu souber quanto entra de dinheiro na faculdade de Betel. Se for bastante, eu vou pedir um aumento segunda-feira. Aleluia. Mas, suponhamos que eu saiba, mas eu não estou autorizado a falar. Jesus sabia, mas a natureza divina dele proibiu a natureza humana de falar. Não é para falar agora. E aí ele disse para os discípulos, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Aí depois da ressurreição, eles perguntaram de novo, Jesus falou, esses camaradas estão querendo somente reinar.